caro estudante concurseiro, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Método da Aprovação. Na aula de hoje, vamos aprender as funções condicionais, a função C e as suas derivações. Bem simples aqui, é uma função que estabelece uma condição e alguns critérios para poder gerar aí um resultado. Então, vamos ver aqui, ó. Temos aqui uma tabelinha que eu já montei sobre as vendas de um determinado setor. Tenho aqui os vendedores e tenho aqui as vendas relativas a esse mês. E aqui eu vou colocar a minha função C. Qual que vai ser o critério aqui? Por exemplo, digamos que o critério da empresa é que para que o vendedor ele possa receber aí uma bonificação, ele tenha que vender aí no mínimo R$8.000 por mês. Então, como que a gente vai especificar isso no caso se fosse um conjunto de dados aí muito grandes que ficasse complicado para a gente ficar procurando manualmente? Então, eu colocaria aqui uma função, eu digito aqui igual, C, abre parênteses. Aí aqui esse teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso. Primeiro eu vou colocar esse teste que vai ser o critério que eu quero utilizar. Então, nós vamos comparar quem? Nós vamos comparar o valor da venda. Se aquilo que ele vendeu por mês é maior do que 8.000. Então, eu seleciono a célula B2, coloco o sinal de maior e vou digitar 8.000. 8.000. Certo? Esta é a condição. Ponto e vírgula. Aí, eu vou colocar aqui o sinal de aspas. E vou colocar aqui, se for verdadeira essa condição, se a venda ultrapassou 8.000, então eu vou colocar aqui que ele recebe uma premiação. Vou digitar entre aspas porque eu quero um texto. Se não for isso, se a condição não for verdadeira, então eu vou colocar aqui sem premiação. Tá? Ele vai receber o salário dele sem premiação normal. Fecha aspas, fecha parêntese e enter. Aqui, no caso, ele comparou quem? O valor da venda, que é 12.000. O quê? Ele é maior que 8.000? Sim, valor se verdadeiro, então recebe a premiação, certo? Vamos fazer mais uma vez para memorizar. Vamos pegar esse aqui, ó, só para vocês verem a diferença. Vamos comparar o valor do Nivaldo, então, igual a C. Escolho a célula referente à venda, eu quero que seja maior que 8.000, ponto e vírgula. Fechei a minha condição, coloco aqui o valor que eu quero que apareça. Premiação. Premiação. Se não for maior que 8.000, sem premiação. Fecha aspas. Esse aqui vendeu menos que 8.000, então a condição não é verdadeira, então ele não recebe a premiação. Seria basicamente isso aqui. Se eu quiser, como eu já ensinei nas aulas anteriores, eu posso copiar aqui para as demais células sem precisar ficar digitando. Aí eu copio aqui, ó, só vir nesse sinalzinho eu copio. Segunda parte, que é a função se e se ou, tá? Elas estabelecem alguns outros critérios a mais. A função se e precisa que automaticamente pelo menos duas das condições sejam verdadeiras ao mesmo tempo para que você possa estabelecer a condição. E a se ou precisa que pelo menos uma das duas condições, aí um dos dois critérios, seja verdadeiro, tá? Vamos ver isso na prática, vocês vão entender que é bem mais simples. Então, vamos lá. Eu tenho aqui os alunos, a média deles e a falta. Então, para que ele seja aprovado na matéria, ele precisa ter uma média de no mínimo 7 e uma quantidade de faltas menor ou igual a 8. Mais do que 8 ele não pode ter. Então, tem que ser as duas condições verdadeiras para que ele possa ser aprovado. Então, vamos lá. Igual, C, abre parênteses, eu quero colocar aqui duas condições. Então, tem que colocar o e abre outro parêntese, tá? Eu coloco esta nomenclatura na minha fórmula para determinar que pelo menos duas condições vão ter que ser verdadeiras. Então, a primeira, a média tem que ser maior que 7. E a segunda, a quantidade de faltas tem que ser menor
ou igual a 8, certo? Fecho aqui o primeiro parêntese, né, para determinar aí a primeira condição da minha fórmula. Ponto e vírgula. Se for verdadeiro, ele estará aprovado. Se for falso, ele estará reprovado. E eu tenho que fechar o outro parêntese aqui, porque eu abri 2 parênteses lá no início, então eu tenho que fechar 2 parênteses. Dou Enter. Como a condição estabeleceu 2 condições, as 2 foram verdadeiras, ele está aprovado. Vamos copiar aqui para a célula de baixo, para a gente ver o que aconteceria. Reprovado, pois tanto a média quanto as faltas, no caso só a média ficou abaixo, né, do 7, a quantidade de faltas, ela estava ok, era dentro daquilo que a gente colocou na condição, porém, como ele não conseguiu atingir a média, então ele é reprovado, ou seja, as 2 condições devem ocorrer para que ele seja aprovado. Agora, vamos colocar uma outra situação. Vou copiar isso aqui para debaixo também, só para vocês verem. Vamos colocar uma outra condição. Vamos supor que para ele ser aprovado, ele tem que ter menos que 4 faltas e a média maior que 7. Mas vamos verificar como que ficaria isso. Ou uma condição ou a outra. Então, vamos lá. Ficaria igual C ou... Vou determinar que uma das 2 condições tem que ser verdadeira. Primeira condição, a média maior que 7, ponto e vírgula. Segunda condição, eu quero as faltas menor que 4, não menor igual, menor que 4, de 3 para baixo. Fecho parêntese, ponto e vírgula. Opa, aqui a condição, se for verdadeira uma das 2, ele está aprovado. Se for falsa as 2, ele está reprovado. E fecho parêntese. Deixa eu só arrumar aqui as minhas aspas. Beleza. Fechei os 2 parênteses que eu abri lá no começo, dou Enter. Ele está aprovado. Por quê? Porque ele tem uma média maior do que aquela que a gente colocou na condição, apesar dele ter mais do que o estipulado da quantidade de faltas, eu peço que, para ele ser aprovado, apenas uma das 2 condições seja verdadeira, ou seja, se uma das 2 ocorreu conforme eu coloquei na minha fórmula, então ele está aprovado. Essa é a diferença do ou para o e. Eu vou copiar aqui para baixo, só para vocês verem. No caso, aqui foi o contrário, ele não atingiu a média, mas a quantidade de faltas era menor do que aquilo que a gente determinou, ou seja, ou uma coisa ou outra. Como uma das 2 condições estava dentro daquilo que a gente especificou, ele foi aprovado automaticamente. Essa foi a aula de Excel de hoje, espero que vocês tenham gostado.